Você sabia que é possível economizar em todas as viagens que você fizer? Todas, qualquer uma delas, para qualquer lugar que você pensar? Se isso interessa para você, se você quer saber mais como isso pode funcionar, fica aqui comigo que eu vou contar para você nesse vídeo. Oi, tudo bem? Eu sou a Valéria Batagello e eu tô aqui para falar com vocês sobre viagens. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre economia, sobre como economizar em todas as viagens que você fizer. Mas Valéria, é possível? Tem como fazer isso? Tem, gente. Tem, é muito possível e é muito verdadeiro de que isso aconteça, tá? É claro que a gente tem que aprender sobre um monte de coisas, vários detalhes que precisam ser observados, mas é muito possível, tá? O primeiro ponto deles é assim, a gente pode comparar como se a gente fosse para o supermercado. Você vai para o supermercado, né? Tem até algumas regrinhas que a gente aprende ao longo da vida aí sobre ir ao supermercado sem lista, ir ao supermercado perto da hora que você está com fome. Tudo isso faz muita diferença no resultado da sua compra, né? Então, se você vai sem saber o que você exatamente precisa, né? Claro que você normalmente vai pegar alguma coisa ou outra que você lembrou, né, que estava fora da lista ou que deu vontade durante a compra, mas se você tem uma lista, mais acertadamente vai ser o seu tempo dentro do supermercado. E se você vai com fome, então tudo vira motivo de alguma coisa que você nem tem certeza se vai usar. Então, já aconteceu comigo, por exemplo, de comprar coisas pensando, né, qual vai ser, o que eu vou fazer no domingo, e aí você pega alguma coisa lá que nem é exatamente algo que está acostumado a cozinhar, ou que realmente pretende fazer porque dá um pouco mais de trabalho, mas na emoção, na hora da fome, deu vontade, você lembrou daquilo lá e acabou comprando. Então, não necessariamente a gente usa. A mesma coisa funciona para as outras coisas que a gente faz na vida. E não poderia ser diferente com viagem, né? E já começando a explicar que assim, nós aqui em casa, né, o casal, a gente não tem hábito, não gosta, nada contra, mas a gente não gosta de viajar no estilo mochilão, tá? Então a gente não vai dar dicas aqui daquelas que pegue a mochila com o mínimo de coisas possíveis, fique em todos os lugares alternativos que você encontrar pelo caminho, pegue todas as caronas que você conseguir, que daí você vai economizar dinheiro. Não, essa não é a nossa praia, tá? Então, não é esse tipo de dica que você vai aprender aqui com a gente. Então, como é que a gente faz para economizar em todas as viagens? E como é que a gente sabe que está economizando? A gente sempre faz uma comparação, e isso está dentro do nosso método, o método que a gente ensina, isso está lá escrito, é um detalhe, um item muito específico, é um módulo do nosso curso que fala exatamente sobre como identificar tudo isso, tá? Então, primeiro você faz a comparação, né? Primeiro com todas as pesquisas que você vai construir para decidir para onde é que você vai, como é que você vai, como é que é a sua viagem. Tudo isso, então, faz parte do inicial do planejamento, aquilo que você começa a olhar e falar, então, eu vou definir o meu destino, eu vou definir como eu quero ficar lá, né, em que lugar que eu quero me hospedar, o que é que eu vou fazer quando eu estiver naquele lugar. Mas tudo isso, desde o início, a gente começa olhando para as coisas de um jeito muito específico, que é o que a gente de verdade ensina, e é claro que eu vou compartilhar um pouquinho aqui com vocês, né? Então, tudo isso faz parte do início do processo, que é quando você define o lugar para onde você vai, qual é o seu destino, como é que você vai ficar lá, tudo aquilo que a gente está falando aqui nos vídeos separados, tá? Você pode ver que a gente está fazendo um para cada tipo de tema para ficar muito mais fácil de entender como é que as coisas funcionam quando você está organizando a sua viagem, tá? E para fazer isso, a gente costuma comparar o processo inteiro. Então, a partir do momento em que eu decidi para onde é que eu vou, eu faço uma pesquisa de comparação de preço, como se eu fosse comprar isso de um jeito pronto, sem muita pesquisa, né? E é assim que eu chego
numa estimativa de orçamento. Para tudo a gente tem que fazer na vida, né? Para o nosso mês, para as coisas caberem dentro do que a gente recebe dentro do mês, dentro do nosso salário. A gente sempre tem que organizar para que tudo faça sentido, senão no fim do mês a gente gastou mais do que recebeu e aí vira uma bagunça. Na viagem a mesma coisa. Então a gente olha para uma estimativa de orçamento. Então aquelas pesquisas que a gente faz, inclusive no Google, quanto custa viajar para tal lugar? Então a gente faz esse tipo de pesquisa, vai anotando tudo isso para falar, olha, ok, então mais ou menos esse destino aqui, como eu estava prevendo, ele pode ser o próximo da lista. Então na hora que a gente vai decidindo isso, a gente já tem isso fixado na cabeça, tá? E aí como é que a gente faz então para poder fazer economia, já que o destino já existe? Então assim, a economia acontece a partir do momento que você decide qual é o seu orçamento. Então você decide, definindo que o orçamento existe e definindo que você quer ir para aquele lugar, você consegue, diferente do que se você for comprar alguma coisa pronta. Então você olha lá e fala, para ir para esse lugar custa 5 mil reais, 10 mil reais. Não tenho esse dinheiro. Então, ok, não vou fazer a viagem. Partindo do princípio que você já decidiu para onde é que você vai, que você já decidiu que tipo de viagem você quer fazer, né? Que tipo de viajante você quer ser, né, nas suas viagens. Você vai fazer essa pesquisa inicial para definir o seu orçamento para a viagem, né? E para você ter uma noção, uma estimativa de quanto é que custa para você conseguir ordenar a sua lista de sonhos, a sua lista de desejos, de lugares que você quer conhecer. Então, para onde eu vou primeiro? Primeiro, para onde eu consigo pagar. Segundo, para onde eu consigo conciliar com a data das minhas férias. Então tem uma série de coisas que eu já tenho falado em todos os outros vídeos de uma forma muito separada para te ajudar a entender como é que você faz para organizar tudo isso. E a partir desse orçamento inicial, né, você vai fazer uma estimativa com buscas que você faz pela internet, você vai entrar nos sites de viagens que você consegue comprar prontas, destinos prontos, né? Tem vários deles vendendo direto na internet. Então é só entrar lá, você dá uma olhadinha no destino, coloca lá qual é a data que você pretende viajar e você consegue ter uma estimativa de valores, tá? Como é que a gente sabe que isso fica diferente? Porque quando você começa a fazer isso com muito mais detalhe, né? E fazendo de uma maneira muito própria, primeiro que você sabe que é você quem vai cuidar, então você não vai necessariamente, a menos que você precise, você não vai pagar uma comissão extra para alguém simplesmente para comprar uma passagem aérea para você, tá? Essa é a ideia de ensinar você aqui a dar seus passos sozinhos. Então é a partir daí que você começa a descobrir que além de conseguir fazer isso sozinho, você consegue economizar coisas, né? Dinheiro de verdade, em todas as coisas que você vai fazendo. Então, definido o orçamento, definido o destino, definido mais ou menos qual é a data que você vai viajar, você consegue começar então a fazer o desenho, o esboço da sua viagem. E por que a gente fala que dá para economizar? Uma das coisas que a gente percebeu ao longo do nosso tempo aí de viajante, né? Quando a gente decide, por mais que a maior parte do nosso tempo, hoje em dia a gente tem um pouco mais de flexibilidade com relação a datas para viajar, tá? Mas antigamente a gente tinha emprego formal, né? CLT, trabalhava em empresas. Então a gente tinha que, além de combinar as nossas férias, porque precisava que desse certo para o marido na empresa que ele trabalhava, precisava que desse certo na empresa onde eu trabalhava, de que a gente pudesse ter uma certa quantidade de dias que a gente queria, né? Não é sempre que a gente consegue pegar as férias todas de uma vez só nos lugares, né? Então primeiro era esse trabalho todo de definir quando é que era, e ainda assim, com essa restrição que a gente tinha na época de conciliar as datas, de ter, por exemplo, tinha um início e um fim. Então, se eram 20 dias, eram 20 dias, não tinha muito como escapar disso. Ainda assim, a gente conseguia fazer uma das coisas que a gente acha que é o que mais dá de resultado na hora que a gente está planejando a viagem, é o que mais dá de retorno em economia. Então, aquele de deixar um pouquinho flexível para viajar um pouquinho antes ou um pouquinho depois, faz muita diferença. Então,
Então, se você está escolhendo o seu voo, você olha lá para comprar num lugar pronto, não necessariamente como normalmente as companhias aéreas, as grandes empresas que negociam os pacotes, né, as grandes operadoras de viagens, elas fazem pacotes fechados mesmos, né? São fluxos fechados com cada um dos processos, né? Com hotel, com companhia aérea e tudo mais, que fica muito amarradinho do tipo, então vai sair, você quer mais ou menos nessa data, ele vai sair no dia 15. E aí quando você começa a consultar sozinha, você começa a descobrir o seguinte: quando você vai comprar sua passagem aérea, né? Quando você vai comprar sua passagem de avião, você começa a ver que tem um certo movimento diferente acontecendo em dias diferentes da semana. Então, se o pacote às vezes sai no domingo, você pode olhar lá na hora que você estiver fazendo a sua pesquisa, se sair no sábado ou sair na segunda de manhã, fica um pouquinho diferente. Então, você começa a observar que dentre os dias da semana existe um movimento diferente. Então, por exemplo, a gente que trabalhava em empresa observava que quando a gente viajava a trabalho para ter alguma reunião específica ou algum treinamento começando numa segunda-feira, a gente viajava no final de semana, porque a gente não queria viajar, por exemplo, na quinta ou na sexta-feira e ficar mais tempo fora de casa do que o que a gente precisava. Então, se normalmente existe um movimento maior, né, de executivos viajando, né, de pessoas viajando a trabalho, num domingo à tarde, num domingo à noite, então a gente escapa desses horários, né? Isso é muito fácil de ver. Quando você vai fazer a pesquisa na companhia aérea direto da passagem, você coloca lá e normalmente, né, todas as que eu já vi, que eu já pesquisei, elas existem lá um campo que você consegue ticar e tem flexibilidade para outras datas. Então, ele te mostra de 3 a 4 dias antes a 3 a 4 dias depois. E numa dessas, às vezes o valor da passagem cai pela metade. Então, isso é muito diferente da gente comprar direto, só vendo o valor final, né? Só o resultado final de passagem, mais hotel ficou tanto, do que a gente conseguir ter essa flexibilidade e falar assim, não, eu prefiro viajar tal dia. Tá, aqui tá um pouquinho mais caro na sexta-noite, mas eu quero já no sábado começar a aproveitar minha viagem. Então, aí aqui eu faço essa escolha. Então, o orçamento, o dinheiro, o economizar ou não, né? Ele está na nossa mão. Então é a gente que escolhe. E a gente acabou, até por gostar de viajar mesmo em épocas, em situações em que os lugares estão mais tranquilos, né? A gente acabou aprendendo a fazer isso justamente nas horas em que as coisas estão no fluxo contrário. Então, por exemplo, quando a gente viaja, né, hoje em dia a gente tem uma certa facilidade de viajar nas primeiras semanas do ano, né, nas primeiras semanas de janeiro. E vamos combinar que nessa época é quando realmente tá todo mundo na rua, quase todo mundo na rua. Então, pessoal, aproveita o Réveillon para viajar, para passar o Réveillon com a família ou viajando, né? E aí fica tudo mais caro, fica tudo mais movimentado. Então, sempre que a gente tinha possibilidade de viajar nessa data, a gente deixava para viajar no dia 1º à tarde ou no dia 2, porque é quando tá todo mundo voltando embora. Então, nessa hora que a gente faz realmente pegar o contrafluxo, a gente ganha no fato de não ir para um lugar muito movimentado, que é o que a gente não gosta. A gente não gosta de chegar lá e tá tudo lotado, pegar muito trânsito na estrada, ou pegar um aeroporto muito lotado, porque é a hora que tá todo mundo mesmo indo partindo para os lugares assim como a gente, né? Então, a gente começou a aprender e descobrir que nessas datas a gente consegue fazer essas pequenas mexidas que dão uma diferença gigante de valor, de verdade. Fazendo pesquisa esses dias mesmo aqui, quando a gente está montando o nosso curso, né, que a gente já está gravando as aulas aqui, fazendo as pesquisas, né, para confirmar e para poder mostrar para os nossos alunos como é que as coisas ficam de verdade, a gente vê ainda, mesmo com a alta que a gente está vivendo aí de tudo que é de viagem, que tá muito mais caro, porque tá tendo muita procura agora, né, depois de todo esse tempo com tanta gente sem poder viajar, ainda assim a gente consegue ver muito claramente o quanto varia o preço de uma passagem aérea, assim, de um dia para 2 dias atrás ou 2 dias para frente, tá? Então isso faz muita diferença.
Outra coisa é que a gente consegue também, nesse ponto, conciliar o hotel exatamente para combinar com o preço bom da passagem aérea, porque não adianta nada você ganhar aí 50% de desconto na passagem aérea, mas daí você entrou 2 dias antes, você vai pegar um fim de semana com uma sequência de feriado no hotel e aquele hotel tá o dobro do valor de uma hospedagem, de uma diária normal. Então, assim, você economiza daqui, mas na junção com o outro não economizou nada. Então, esse é o tipo de coisa que a gente olha no conjunto para poder decidir qual das coisas que a gente faz para poder economizar melhor. Ok, já compramos passagem aérea, já reservamos hotel, já descobrimos quanto é que a gente pode economizar na junção desses dois que aparentemente são as duas coisas mais caras da viagem, tá? A gente diz aparentemente porque não necessariamente elas são as coisas mais caras da viagem. Quando a gente coloca tudo isso na ponta do lápis, quando a gente faz tudo isso da forma que a gente considera correta, ou seja, com organização suficiente para cada etapa da viagem, a gente descobre que realmente, às vezes, passagem aérea, por exemplo, que todo mundo sempre olha para o valor dela e acha muito caro, às vezes ela não representa 30% do valor da viagem. Então, isso também é importante para a gente olhar e depois definir isso, ajustar isso na nossa cabeça, né? De quanto é que custa cada uma das etapas, para a gente ir formatando isso e descobrindo que realmente viajar pode ser um estilo de vida, desde que a gente faça a formatação dela dentro daquilo que a gente pode viver, do que a gente quer viver. Então, comprados já passagem aérea, reservado o hotel, a gente tem, por exemplo, a chegada lá no destino. Então, vamos imaginar que você não planejou as coisas direito, né? Fez ali, quando eu chegar lá eu vejo como é que eu faço para chegar no hotel. E aí você não reservou o seu transfer, né? Que é muito importante, que de verdade ele faz uma diferença gigante quando você está chegando no lugar, tá super cansado porque o voo foi longo, tá lá com a sua bagagem, tá tentando descobrir, se situar, como é que você faz naquele aeroporto e você não sabe como é que você faz para sair dali até o hotel. Claro que você já pesquisou, é tudo que a gente está ensinando aqui, então é claro que essa parte já vai estar muito bem feita. Mas caso você não faça, corre o risco de você chegar lá e chamar um táxi na porta do aeroporto, que você fala, não, eu já pesquisei, eu vi que táxi aqui nessa cidade é super seguro. Você chama um táxi e paga 3 vezes o valor do que se você tivesse reservado um transfer com antecedência, tá? Isso aqui o marido já aprendeu, ele já tem inclusive anotado nos caderninhos guardados as 7 chaves dele, quais são os lugares, né? Quais são os sites mais seguros para você pesquisar a reserva do transfer. Então, assim, reservar, saber o nome da pessoa que vai te buscar. Na última viagem, a pessoa foi encontrar a gente no portão de desembarque lá do aeroporto. Então, assim, isso é muito mais tranquilo, muito mais seguro e no fim das contas ficou muito mais barato do que se a gente chamasse um táxi ali na porta para a quantidade de pessoas que a gente estava. Então, isso também é um detalhe muito importante. Como mais a gente pode economizar na viagem? Com todo o restante da viagem, gente. Tudo isso está no vídeo que eu fiz sobre alimentação em viagem, que se você não viu, eu vou deixar aqui no card para você ou aqui na descrição do vídeo. Não esquece de olhar sempre nos 2 lugares, a informação sempre vai estar aqui para você, tá bom? Se não tiver ou ainda ficar alguma dúvida, deixa nos comentários que a gente vai olhar com certeza. Então, olhando para a parte de alimentação, a gente também vai decidir dentro da nossa viagem, dentro do orçamento que a gente já escolheu, como é que ela vai funcionar. Então, quanto eu vou gastar? Então, se a gente não programa nada, eu vou usar outro exemplo que eu já usei inclusive num outro vídeo, mas que ele encaixa perfeitamente aqui, né? Eu contei já sobre a nossa lua de mel. Quem não viu pode ir lá correndo espiar no outro vídeo, que eu conto como é que foi a decisão da nossa lua de mel e que a gente fez, né? Como foi a nossa primeira viagem assim juntos e como casal sozinhos, né? Já casados, a gente acabou comprando tudo num pacote de viagens. E o problema do pacote nesse sentido, né? De novo, não é tudo errado, não são todos os pacotes, né? Que são
diferentões desse jeito, e não é uma crítica aos pacotes de viagem, é simplesmente uma forma de enxergar diferente. Então, pra gente faz mais sentido a gente mesmo escolher. Mas quando a gente foi naquele pacote de passeio, né, do local onde a gente estava, o restaurante para você fazer a sua refeição era o escolhido pelo guia do pacote, né, pela operadora do passeio. Então, naquele restaurante, você não tinha opção de sair dali, porque não tem mais nada perto, né? Então, ou você come ali, né? Ou você não come. A única forma de economizar, de fazer qualquer coisa diferente ali, é escolhendo comer alguma coisa muito barata. Ao invés de almoçar, você pede uma porção de batata frita, né? É mais ou menos o que a gente conhece aqui no Brasil como referência. Então, essa não é a ideia quando a gente vai viajar. Então, se essa não é a ideia, a gente não quer só escolher lugares, ou na verdade que outras pessoas escolham os lugares onde é que a gente vai fazer as nossas refeições, onde é que a gente quer fazer as nossas compras, os nossos passeios. Então tudo isso está na nossa mão. E tudo isso também faz parte do ser possível economizar, desde que a gente já tenha descoberto o que vai fazer antes, desde que a gente tenha um orçamento, desde que a gente faça esse planejamento com antecedência. Feito isso, não tem erro, gente, é garantido, é comprovado. A gente tem feito essas contas aqui todas as semanas para justamente deixar tudo isso muito embasado para o curso que a gente está gravando, e tudo isso faz muito sentido. Então, é 30% assim, com os pés nas costas, desde que você siga o método bem bonitinho, bem passo a passo, do jeitinho que a gente está ensinando. A gente não esconde nada, a gente vai mostrar o detalhe de como é que você pode fazer todas as suas coisas com muita segurança, com muita tranquilidade, tipo pegando na sua mão e levando, quase levando lá para fazer a compra de verdade. É mais ou menos assim. Mas tudo isso realmente você tem que observar e lembrar sempre que sem aprender, sem pesquisar e sem estudar, você não vai conseguir fazer nada disso com tranquilidade, com calma, para que você aproveite a sua viagem da melhor forma. Então, para esse vídeo é só. Obrigado pela companhia até aqui e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!